Bom dia pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos dar continuidade às nossas aulas. Essa aula será postada com um atraso, não só essa aula, mas também a aula de fisioterapia aplicada a cardio. O motivo disso é que este professor que vos fala quebrou o dedo do pé, fraturou a primeira falange do quarto dedo do pé esquerdo. Como? Caindo um peso em cima do meu pé. Fazendo coisas aqui em casa, aproveitando o momento para arrumar algumas coisas e caiu um peso em cima do meu pé. E temos esse brinde agora na quarentena que é um pé com uma fratura. Mas tudo bem, né? Não atrapalha muito, não requer imobilização, né? A única imobilização que nós fazemos é fixar um dedo ao outro com uma fita adesiva, com um esparadrapo e tá bom demais. Fazendo descarga de peso mais em médio e retropé, dá para fazer um monte de coisa e tudo bem. E antes da gente seguir com a nossa abertura da aula, eu vou pedir licença para olhar se está filmando, se está tudo ok, tá bom? Muito bem, parece que está tudo bem. Pessoal, eu fiquei sabendo que parece que alguns alunos estão trancando matrícula ou não estão comparecendo às atividades do fórum. Eu peço e aconselho, com a melhor das intenções, que vocês não desistam agora. É uma situação difícil para todo mundo em todos os níveis. É o aluno, é o reitor, é a reitoria, é a coordenação, são os professores, toda a infraestrutura que contribui com a faculdade, a parte administrativa, a parte de tecnologia de informação, o marketing, o pessoal da manutenção, da limpeza, os serviços terceirizados. Para todo mundo é uma situação muito difícil. E o que este difícil quer dizer, entre outras coisas? Que é trabalhoso, que é um pouco sacrificante por parte de todos. Então, mesmo que vocês estejam encontrando muitas dificuldades, o conselho que eu dou, e com a melhor das intenções, eu enfatizo, é de que vocês não desistam. Tentem, se esforcem um pouquinho mais para conseguir fazer as tarefas, participar dos fóruns, para garantir a sua presença. Se teve algum problema, entre em contato com a coordenação, para tentar justificar ali o motivo pelo qual você não participou de um fórum ou do outro, caso o fórum já esteja fechado, porque tudo está sendo levado em consideração, todas as dificuldades estão sendo levadas em consideração. Então seria um grande, talvez, né, um grande desperdício se vocês se anteciparem a esse momento de dificuldade e já colocarem uma pedra no meio do caminho, que é trancar a matrícula e, consequentemente, é, talvez se deparar com uma dificuldade maior ao retornar no próximo semestre, não será mais a mesma turma, outras dificuldades podem aparecer, que aí talvez não receba a mesma atenção. Por exemplo, hoje vivemos uma série de dificuldades que todo mundo tem que levar em consideração, em todos os âmbitos, né? Da reitoria, inclusive os alunos. Mas amanhã, se toda essa questão do coronavírus, da quarentena, tudo isso for resolvido e o aluno apresenta uma dificuldade individual, um problema de caráter pessoal, talvez isso não justifique um olhar mais atento por parte da instituição, porque pode ser que esse problema que você apresenta seja um problema o qual a instituição não tem meios para considerar aquilo, considerar este seu problema um fator atenuante frente às dificuldades que vocês estão passando, entenderam? Quando tudo está bem, talvez se você tiver um problema de caráter pessoal, talvez isso não possa ser levado em consideração. É uma possibilidade. Mas o momento de hoje, que todo mundo está passando por uma dificuldade, aí
todo mundo precisa levar isso em consideração. Então, mais uma vez, eu insisto e peço que vocês olhem para isso com carinho, com carinho e com racionalidade, eu acho que é o termo adequado, de entender que é um momento difícil, ok, eu estou tenso, estou nervoso, estou passando por série de problemas, está difícil, está muito difícil. Pense nisso tudo com racionalidade. Está difícil para todo mundo, o momento é assim, vamos tentar seguir em frente, tá? Semana que vem é a prova de vocês, também super tranquilo, não fiquem tensos, está tudo bem. Será apresentado um caso para vocês e vocês terão que responder esse caso fazendo um vídeo super rápido, 5 minutos, dando a resposta. A resposta pode estar escrita, você pode escrever ali num papel e ler aquilo, não tem nenhum problema. Se você optar por projetar a prova numa televisão e quiser ir explicando a sua resposta, também pode, tá? Algo bem tranquilo. Mas o filme pode ser que saia com uma qualidade ruim. Não tem problema. Não estou preocupado com a qualidade do seu vídeo. Eu estou preocupado em que você faça a resposta e o vídeo é o instrumento necessário para registrar, para comprovar que você respondeu. Por isso do vídeo. Não é para dar nota para beleza, para arte, fotografia, etc, etc. Não é nada disso. Façam o filme da melhor maneira que vocês puderem, está tudo bem. Se preocupem com a resposta pode ser lida, a resposta pode ser só explicada, ali frente uma projeção de imagem, caso você queira fazer, e tudo isso está valendo, tá bom? A ideia não é atrapalhar a vida de ninguém, a gente entende que é um momento difícil. Então, eu sei que vai dar um nervosinho, tudo, aquela ansiedade de fazer o filminho, tudo, mas pessoal, vá, faça mesmo estando nervoso e segue em frente, tá bom? Aí baixa isso no YouTube e manda o link para mim, tá bom? As instruções estarão lá, todas as matérias serão desta forma, então é enfrentar essa semana assim e seguir em frente. Sendo assim, vamos ao nosso velho brinde, um brinde a vocês que estão enfrentando tudo isso de cabeça erguida, um brinde à reitoria, à coordenação, a todos os professores, a todos os outros profissionais que estão trabalhando, não só os profissionais da área de saúde, são grandes heróis, mas os profissionais de todas as outras profissões que estão enfrentando uma série de dificuldades, mesmo muitos deles estando o tempo todo dentro de casa, porque isso também é complicado, também é algo que pode trazer um sentimento ruim, uma preocupação exacerbada, e a gente precisa entender que são momentos difíceis para todo mundo, então o nosso brinde a todos que estão enfrentando esse momento tão difícil, tá bom, pessoal? Saúde para todos nós. Muito bem. Então, nessa nossa aula, nós vamos fazer uma pequena, não é bem uma revisão, mas um treinamento. Vamos fazer um treinamento para a semana que vem, para a prova da semana que vem, tá? Então, vamos aqui. Vamos analisar algumas imagens com tranquilidade. Então, primeiro, vamos aqui ao histórico. Deixa eu colocar primeiro o histórico aqui do paciente. Então, tá aqui, ó. Um paciente, sexo feminino, 35 anos, apresenta dor no joelho esquerdo e edema intermitente há 2 semanas. Então, há 2 semanas que é um paciente com edema no joelho esquerdo. O paciente é praticante de corrida de rua, treinando 5 vezes na semana, totalizando 55 km semanais. Então, ele corre, em média, 10 km cada vez que ele vai treinar. 10 km é uma boa medida de treinamento, tá? Todo dia correndo ali 10 km é um treino bem puxado. Não se recorda de trauma direto ou indireto. Então ele não levou nenhuma pancada, que seria o trauma direto, ele não caiu e bateu o joelho, que também seria um trauma direto, e nenhum trauma indireto do tipo uma torção, tá? Então pisou num buraco e torceu o joelho, pisou num plano inclinado e torceu o joelho, foi fazer um movimento de passada mesmo no ar e movimentou a perna de forma inadequada e sentiu uma torção no joelho? Não, ele não sentiu nada, não refere nada.
Na avaliação, observa-se edema no joelho, com aumento de 3 centímetros na perimetria do joelho. Então, procedimento de avaliação do fisioterapeuta. Vai lá com a fita métrica, faz a medida da perimetria, da circunferência desse joelho, faz no membro contralateral, vai anotar isso na sua ficha de anamnese, mostrando ali, né, registrando a presença de um edema e o grau desse edema, a quantidade de edema que ele tem, que no caso é de 3 centímetros. Então, uma perna, no caso o joelho esquerdo, tem uma perimetria 3 centímetros maior do que o seu membro contralateral. O arco de movimento é completo, então ele tem amplitude total. E força de quadríceps e isquios 5 em 5, ou seja, a força dele é normal comparada ao membro contralateral. Tanto pode ser feito isso por meio de resistência manual, então você resiste o membro saudável e ele faz a força de extensão e força de flexão e você oferece uma resistência e sente qual é a força que esse paciente tem. Vai no membro comprometido, faz a mesma avaliação, flexo e extensão e vê se as forças são semelhantes. Isso tem uma certa imprecisão? Com certeza é impreciso ou imprecisa esse tipo de avaliação. Mas é uma avaliação que te traz algumas informações ali. Se a diferença for muito pequena entre um membro e outro, talvez você não perceba, porque o método de avaliação é ruim, mas como a diferença é pequena, isso não tem relevância clínica. Agora, mesmo nesse método ruim de avaliação da força, se você percebe que existe uma diferença, então isso já é uma situação mais grave, porque sendo um instrumento tão grosseiro de avaliação, essa avaliação por resistência manual é um método tão grosseiro que se esse método consegue perceber ali uma diferença, ou seja, você consegue perceber uma diferença de força, é porque essa diferença de força é bem importante, tá? Testes ligamentares negativos, então fez, por exemplo, gaveta anterior, gaveta posterior, estresse em valgo, estresse em varo, hiperpressão patelar, testes de compressão de menisco e todos negativos. Assim como o McMurray e o Apley, que são dois testes específicos para a avaliação do joelho. Descreva os seus achados referentes às imagens 1 e 2. Então vamos aqui às nossas imagens, vamos tentar centralizar melhor, tá aqui. Acho que dá para visualizar bem, né? Eu vou fazer o seguinte, pessoal, espera aí que eu vou apagar a luz, que eu acho que talvez fique melhor. A gente pode ampliar um pouquinho, né? Vamos ver aqui. Ok, melhor assim. Muito bom. Então, recapitulando, né, pessoal? É um corredor que vem treinando, não tem histórico de trauma direto nem indireto e vem se queixando de dor intermitente no joelho esquerdo. Então, ora dói, ora não dói. E tem um edema também presente em joelho esquerdo. Foram feitos testes ligamentares e todos os testes foram negativos, tá? Então, agora é pegar a imagem, fazer a descrição da imagem, mesmo que vocês não encontrem alguma alteração, tem que fazer a descrição do que você está entendendo ali como uma situação normal, né? E solicita-se que faça primeiro os seus achados referentes à imagem 1 e 2, então imagem 1, e nós vamos usar o método do ABCS. Então, no ABCS, a gente começa com A, que é o alinhamento. Então, é uma incidência em AP de joelho esquerdo, segundo o histórico desse indivíduo. E a gente observa que as estruturas se mostram. Então, vamos começar com A, alinhamento. As estruturas se mostram alinhadas uma vez que os côndilos femorais estão centralizados sobre o platô tibial e a patela se localiza centralizada aos côndilos ou no espaço intercondilar. Então é um pouquinho mais difícil de visualizar, mas está aqui, dá para ver discretamente aqui, ó, a linha da patela
desse indivíduo. E ela tem que estar entre os côndilos, tá? Não estará na frente, da linha articular, muito menos aqui à frente do platô tibial. Tá? Então está localizado aqui no espaço intercondilar. Vamos para o B, que é o bone, que é principalmente a observação de todo o periósteo, de toda a superfície óssea e da parte trabecular, para ver se essa parte trabecular se encontra densa ou rarefeita, sugestiva de uma densidade, uma redução da densidade óssea. Então, aqui a gente não observa, né, lesões líticas ou escleróticas. Lembram da lesão lítica? É quando eu tenho uma imagem escura, pontual, sugerindo uma redução importante de massa óssea, ou uma lesão esclerótica, que é uma imagem mais branca, sugerindo ali um aumento de densidade óssea, um aumento de massa, de densidade, não adequada densidade óssea. Nesse ponto, fenômeno comum em situações onde ocorre uma importante descarga de peso naquele ponto. Então a gente consegue observar aqui, por exemplo, ó, uma imagem esclerótica na superfície do platô tibial medial, porque aqui eu consigo visualizar um pouquinho da cabeça da fíbula. Sendo a fíbula um osso lateral, eu concluo que essa é a face lateral deste joelho e aqui é a face medial. E aqui a gente tem essa imagem mais branquinha. Observe como aqui é mais branco do que nas outras partes, inclusive deste outro lado aqui, tá? Um pouco dessa esclerose óssea, dessa imagem mais branca, sugerindo um aumento de densidade aqui no platô tibial, ela é relativamente comum, porque é o local onde ocorre a descarga de peso, a transferência do peso do indivíduo que vem aqui pelo fêmur, e eu tenho o apoio dos côndilos sobre esse platô tibial, e é exatamente nessas duas regiões aqui. Então isso é relativamente comum, entretanto, este lado aqui, ó, a densidade, a imagem esclerótica é mais acentuada do que deste lado aqui. E observando o côndilo medial, olha aqui, ó, um sinal de perda de continuidade da superfície óssea. Então eu venho acompanhando a linha óssea aqui e eu vejo esse traço mais escuro. Se está mais escuro é porque o raio penetrou e queimou mais o filme. E se ele penetrou e queimou mais o filme é porque está faltando material ali que iria barrar a passagem do raio, que é o próprio osso, né? O osso está barrando a passagem do raio, o raio não passa com tanta eficiência, não queima o filme, logo a imagem fica branca. E aqui eu vejo uma linha mais escura, porque eu tenho uma redução de material ósseo aqui. Então o raio penetra, passa com mais facilidade e acaba queimando mais o filme. Sugestivo de quê? De fratura. O mais importante agora é vocês se utilizarem de descrições anatômicas para dizer aonde é esta fratura. E isso não existe uma frase certa. Se você for anatomicamente correto na sua explicação, a sua explicação será considerada correta, ok? Então você poderia dizer assim, ó, que esta fratura, então observa-se uma perda de continuidade na face, você poderia falar, no côndilo lateral do fêmur, ok, tá? Mas se você for tentar ser um pouquinho mais específico, você poderia dizer que esta fratura, vejam bem, aqui é a lateral, aqui é a medial. Então este côndilo medial, ele tem a sua face lateral e a face medial do côndilo medial. Então essa perda de continuidade, ela está presente mais na face latero-inferior do côndilo medial. Eu só fui um pouco mais específico na descrição da localização dessa perda de continuidade óssea, ok? Bom, o C é a cartilagem, e aí eu sempre vou olhar para o espaço articular. O espaço articular me parece preservado, existe um bom espaço entre essas duas estruturas ósseas.
A superfície articular, ela é contínua e homogênea, ela não tem irregularidades, sinais de fratura ou ondulações que seriam sugestivas de erosão óssea ou calcificação da cartilagem. Então essa linha bem certinha, contínua, homogênea aqui, sugere para a gente que essa cartilagem articular está bem preservada e que a superfície óssea também está bem preservada. De partes moles, a gente vai para o S, que são as partes moles, não se observa partes moles nesta imagem ou nesta incidência. Então, fechar a descrição da imagem fomentando que não se observa, não foi possível observar, não é possível se observar partes moles na imagem, é algo absolutamente normal, lembrando que o raio-x não é um exame de imagem para se visualizar partes moles, não é específico para isso. Então, tem como ajustar a dosagem para poder visualizar um pouquinho melhor partes moles? É possível, técnica de radiologia sabe fazer isso daí. Mas isso é uma radiografia voltada para se observar a estrutura óssea. Caso existisse aqui algum comprometimento em partes moles, dependendo do tipo de comprometimento, é possível se visualizar numa imagem radiográfica. Então, por exemplo, num tumor muscular, uma miosite ossificante, uma calcificação de ligamentos ou de tendões. Então, quando tudo está bem também não é uma certeza, mas entender que é possível fechar o laudo ali de uma imagem radiográfica sem que você visualize partes moles. Isso é normal, tá bom? Então, fechar aqui dizendo que não foi possível visualizar ou não se visualiza tecidos moles na imagem, tá tudo correto, sem nenhum problema, tá? O mesmo indivíduo agora numa imagem de perfil, então é um perfil de joelho com uma flexão aqui mais ou menos de uns vou ver aqui, uns 70 graus, 60, 70 graus de flexão de joelho. A gente consegue observar o fêmur aqui em cima, côndilos femorais, a patela, tíbia e aqui está a fíbula. Então, começando pela incidência, então é um perfil de joelho. Eu sei que é um joelho esquerdo por causa da descrição do caso, e o correto é que na imagem nós tivéssemos aqui a sinalização do direito, esquerdo, a etiqueta para a gente poder se orientar melhor. Mas aqui não tem, porque eu cortei para montar a aula, não tem problema. E a gente vai começar com o A. Então, côndilos femorais se mostram alinhados sobre o platô tibial. A patela se localiza à frente dos côndilos femorais, está correto. A fíbula está posicionada corretamente na sua região posterolateral em relação à tíbia. Então tudo está alinhadinho, ou seja, um osso está alinhado em relação ao outro. E lembrar que quando a gente está falando do alinhamento, não entra a fratura, ok? Um osso pode estar fraturado, então vamos imaginar aqui que eu tivesse uma fratura de fêmur, mas mesmo assim ele está alinhado com a tíbia. Então o alinhamento está ok, tá? Não é porque o alinhamento está ok que não exista aqui alguma fratura, tá bom? São coisas separadas. A gente vai para o B, que é o bone. Vou verificar aqui toda a superfície articular, toda a superfície óssea dessa estrutura óssea. Caso eu observasse uma perda na continuidade desta superfície, eu comentaria: observa-se uma perda de continuidade na superfície óssea em tal local. E isso sempre sugere uma fratura. E também vou observar o aspecto de todo o conteúdo ósseo, que tem que ter esse aspecto mais acinzentado, e a gente consegue observar só um pouco das trabéculas. Não é observar poucas trabéculas. A gente observa que tem muito conteúdo e de vez em quando a gente consegue visualizar um tracinho ou outro de uma trabécula. Mas são tantas, é tão abundante, tão presente essas trabéculas no osso normal, que acaba caracterizando uma imagem só ou uma cor só. Nessa imagem AP a gente consegue ver um pouquinho dos traços aqui das trabéculas, ó. Mas quanto mais aumenta o conteúdo de massa óssea, mais difícil visualizar.
E quanto mais rarefeito for esse osso trabecular, mais fácil eu vou visualizar as trabéculas. É como se eu tivesse aqui na minha mão, ó, assim, muitas trabéculas, tá? Então fica uma imagem mais fechada, mais densa. Mas se eu tenho só isso aqui, ó, se eu tenho só assim, né, eu tenho uma trabécula longe da outra, porque eu tenho uma rarefação óssea, fica mais fácil visualizar as trabéculas. Então, um osso com redução de densidade óssea, eu consigo ver com mais facilidade todo esse arcabouço trabecular do tecido ósseo. Então, aqui eu não observo com tanta clareza essas trabéculas, está tudo uma imagem mais densa, mais uniforme, sugerindo que não tem nenhuma alteração de densidade óssea. Mas, olha aqui, ó, sabendo que é o mesmo indivíduo e já que nós identificamos essa perda de continuidade óssea na imagem AP, a gente caça esse problema nesta outra imagem aqui. Então, o que também não seria necessário, se a gente começasse por aqui, pela incidência em perfil, também daria para a gente visualizar direitinho essa perda de continuidade, tá? Lembrar que às vezes vocês não estão visualizando muito bem por causa de todo o aparato, né? É uma imagem projetada na TV, sendo filmada por um celular, vocês vão ver isso em casa, num outro computador, então pode ser que a gente perca um pouco da qualidade. Mas aqui, ó, dá para ver direitinho a perda desta continuidade óssea, ó. Porque aqui é bem branquinho e aqui é um pouco mais escura a imagem, sugerindo uma perda de massa óssea aqui, ó, tá? Que é esta fratura aqui, ó. Ok? Bom, aí o que a gente vai fazer? Espera aí. Vamos ler aqui agora com um pouco mais de detalhe, tá? Então vou colocar isso no ar, vocês vão ter uma descrição um pouco mais detalhada desse laudo para que vocês treinem um pouco mais isso daí. Então na radiografia 1, que era o AP, o que a gente tem? AP de joelho esquerdo com uma penetração adequada. Eu esqueci de comentar a penetração. Quando você olha a imagem, uma imagem muito penetrada, o que é branco ficou muito branco, o que é preto ficou muito preto na imagem e, consequentemente, eu não consigo ver a diferença entre tecidos com diferentes densidades. Até mesmo o mesmo tecido sendo um tecido um pouco mais espesso do que outro. Então, por exemplo, comparando a tíbia com a fíbula, ambos são tecidos ósseos, mas eu tenho um conteúdo total menor de osso na fíbula, porque ela é um osso mais fino. Consequentemente, eu vou ter um tom de imagem, uma cor de imagem um pouco diferente ali na imagem radiográfica. Agora, se eu penetro demais, se a exposição ao raio-x for muito grande, acaba ficando tudo muito branco e eu não consigo perceber essas diferenças. Então, é um AP de joelho esquerdo com penetração adequada. O A, que era o alinhamento, então não se observa a perda de alinhamento entre as estruturas. Quais estruturas? Estruturas ósseas. No nosso exemplo, tíbia, fíbula, tíbia é fêmur, tíbia, fíbula e patela. Os côndilos femorais se encontram alinhados com o platô tibial e a patela se encontra centralizada entre os côndilos femorais. Só isso, tá? Observem que a gente já sabe que existe uma fratura ali, mas eu não fiz nenhuma descrição quanto à fratura no item A, que é o alinhamento, porque mesmo na presença da fratura, as estruturas estão alinhadas. B, que é o bone, que é o osso. A cortical óssea, que é o periósteo, é lisa e sem lucências. Lucências são essas alterações de cor, de luz. Então eu tenho as imagens mais claras, imagens mais escuras. As áreas líticas são as áreas mais escuras, que sugerem uma redução de conteúdo ósseo. E isso pode estar presente num tumor ósseo também. Ou as escleróticas, que são as imagens mais brancas, que sugerem um aumento da densidade óssea naquele ponto, muitas vezes decorrente de algum desalinhamento, de alguma descarga de peso inadequada, levando ao aumento da atividade dos osteoblastos, aumentando o depósito de tecido ósseo no local. O osso esponjoso, ou o osso trabecular,
ele é consistente, ele segue o mesmo padrão o tempo todo. Observa-se uma perda de continuidade na face lateral do côndilo medial próximo ao espaço intercondilar. Então, eu coloquei até em negrito aqui para vocês observarem que é uma descrição puramente anatômica. E o objetivo é esse, é tentar ali anatomicamente você orientar quem está lendo o seu laudo, orientar essa pessoa a encontrar essa alteração na imagem com mais facilidade. Então eu já sei que eu tenho que olhar lá no côndilo medial. O côndilo medial tem uma face voltada para o lado medial, outra face voltada para o lado lateral. Eu já sei que tem que ser na face lateral deste côndilo medial, próximo ali no espaço intercondilar. O C, que é a cartilagem, não se observa... Opa! Peraí, pessoal. Então, C, cartilagem, não se observa redução do espaço articular ou sinais de osteoartrose, que seriam as irregularidades na superfície óssea, que tanto podem ser correntes de calcificações da cartilagem. A redução do espaço ósseo pode indicar uma perda de cartilagem articular e a gente também pode observar as erosões. Então, abaixo do espaço ali virtual, que é preenchido pela cartilagem articular, se eu acompanhar agora a linha óssea, se essa linha óssea tiver algumas fissuras, isso também é sinal de osteoartrose e é definido como fissuras ósseas mesmo. Então, o que não se observa? Sinais de osteoartrose, tais como calcificação da cartilagem e ou erosões ósseas. E em S, soft tissue, que são os tecidos moles, não se observa alterações em partes moles. A imagem não permite maiores observações de partes moles. E ok, é isso mesmo. O raio-x não é um exame de excelência para a visualização de partes moles. Tá? E aí a radiografia 2, que era o perfil de joelho, do mesmo joelho, mesma coisa. Primeiro eu descrevo qual é a incidência e qual é o local do corpo humano que está sendo radiografado. Então é um perfil de joelho esquerdo, com a penetração adequada. Aí segue o mesmo esquema, ABCS. Então, A, alinhamento. Não se observa perda de alinhamento entre as estruturas. Os côndilos femorais se encontram alinhados com o platô tibial e a patela se encontra à frente dos côndilos femorais. Ó. Era uma imagem em perfil, eu tenho aqui o perfil daquele joelho e a patela está aqui ao lado, mas entender que é um perfil. Então a patela não está ao lado do joelho, né? Ela está à frente do joelho. Porque numa vista de perfil eu consigo visualizar que posições, que deslocamentos. Eu consigo visualizar o que é uma estrutura super inferior, né? Então se eu estou aqui com o meu braço, né? Então aqui seria um AP e agora você está fazendo um perfil, você consegue visualizar se o meu dedo está deslocado para posterior ou se ele está deslocado para anterior. E a patela estava localizada aqui deste lado, então ela estava localizada à frente do joelho. B, osso. A cortical óssea é lisa e sem lucências, então sem lesões líticas ou escleróticas. O osso esponjoso é consistente e observa-se uma perda de continuidade na face anterior-inferior do côndilo. Porque agora, nesta vista em perfil, eu consigo ver se a lesão era mais anterior ou mais posterior, tá? A imagem não permite afirmar qual côndilo está comprometido. Nessa imagem do perfil, no AP, a gente visualizou claramente qual era o côndilo comprometido, que era o côndilo medial. Sugerindo uma lesão osteocondral. Então, a lesão osteocondral são fraturas ósseas que pegam também a parte da cartilagem articular. Então, se eu tenho uma fratura em diáfise, essa fratura não será uma fratura osteocondral, porque na diáfise a gente não tem cartilagem articular. Mas se eu vou lá para as extremidades, né, vou para as extremidades ósseas, onde eu tenho as faces articulares, faces essas recobertas por cartilagem articular, e vamos ver que o indivíduo sofre uma fratura que leve ao comprometimento também de uma parte da cartilagem, essa fratura pode ser denominada como uma fratura osteocondral, como uma lesão osteocondral. Ósteo de osso e condral de condrócitos, que são as células produtoras da cartilagem articular.
C, não se observa a redução do espaço articular ou sinais de osteoartrose, tais como calcificações das cartilagens ou erosões ósseas. Ainda hoje eu vou mostrar para vocês um raio-x de uma osteoartrose. Vocês vão ver que a diferença é absurda. Então fica bem fácil de visualizar essas alterações, essas calcificações das cartilagens e das erosões ósseas, tá? A gente pode até fazer isso. Terminando essa aqui, a gente já vai direto para a imagem que está em a osteoartrose de joelho, tá bom? Tá. E o S, partes moles, não se observa alterações em partes moles, a imagem não permite maiores observações de partes moles, tá bom? Então, voltando para essa imagem aqui do raio-x desse joelho, eu quero chamar a atenção do seguinte. Daqui. Pessoal, esse espaço articular aqui, ele na verdade não existe, né? Não existe essa folga entre uma estrutura óssea e outra, porque senão isso aqui ficaria batendo o tempo todo, concordam comigo? Você tá andando, aí você levanta a perna, você deixa de fazer contato com o solo, você ergue a perna, o espaço abriria, aí você vai e faz o apoio com essa perna, o próprio peso fecharia esse espaço, então você ficaria andando e ficaria toque, 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 batendo, né? Isso aqui. Então, o que é essa área aqui? Esta área, ela é constituída da cartilagem articular. Da cartilagem articular que recobre os côndilos femorais. Falando de uma outra articulação, seria a cartilagem articular da outra face articular. Falando especificamente dessa articulação, além da cartilagem articular, eu tenho a presença dos meniscos, que estão aqui entre o côndilo e o platô tibial, que é uma estrutura fibrocartilaginosa. Então aqui existe tecido mole que está ocupando esse espaço aqui. Bom, então na imagem do raio-x eu observo esse espaço, mas eu preciso lembrar que aqui existe estruturas moles e se essas estruturas, essas cartilagens, esses tecidos fibrocartilaginosos sofrerem alguma degeneração, esse espaço articular vai diminuir. Então, quando ocorre a redução do espaço articular observada em um raio-x, isso diz para mim, diz para nós, que aquele material cartilaginoso que existia ali naquele espaço, aquele material fibrocartilaginoso, dependendo do tipo de articulação, ele foi degenerado, ele se desgastou, ele sofreu uma erosão, ele sofreu uma calcificação e ao se calcificar ele passa a ser visível aqui. Então fica relativamente fácil a gente observar quando ocorre esse comprometimento da cartilagem articular, principalmente por meio da observação da redução do espaço articular. Então vamos lá para um joelho que tem uma osteoartrose importante aqui, ó, que é este aqui. Mas antes vamos ao histórico, então. Vamos lá, ó. Então, usando aqui da técnica do ABCS, uma paciente, sexo feminino, 81 anos de idade, diabética, ela é uma professora aposentada, procurou um médico ortopedista queixando-se de dores no joelho direito há 3 anos, com piora nos últimos meses e grande dificuldade em realizar as suas atividades de vida diária. Relata ter feito tratamento com anti-inflamatórios com melhora temporária do quadro doloroso. Então ela fez lá terapia medicamentosa, tomou anti-inflamatório e enquanto ela estava tomando um anti-inflamatório, a dor diminuiu, tá? No exame físico observa hipotrofia muscular de membros inferiores. Então ela é idosa, tem pouca massa muscular. Observa-se edema articular discreto em joelho direito. A ADM de joelho, a amplitude de movimento dela é de 0 a 140 graus. E ela apresenta crepitações difusas na flexo-extensão desse joelho. Então, conforme faz a flexo-extensão, tanto pode ser ativa ou passiva, esse joelho crepita, ele estala, faz muitos estalos contínuos. Ela tem dor à palpação na interlinha articular lateral do joelho. Então, no espaço ali entre... Deixa eu mostrar aqui. Eu tenho aqui os côndilos femorais, aqui o platô tibial. Eu vou apalpar aqui nessa linha articular, na linha entre o côndilo femoral e o platô tibial.
conforme a gente apalpa ali, ela refere dor. O que nós temos aí nesse espaço, nessa linha articular? Nós temos, no caso do joelho, a gente tem os meniscos. E ela refere dor e crepitação. Também se observa que a paciente em posição ortostática, então ela estando em pé, apresenta joelhos valgos que exacerbam com apoio monopodal ou unipodal de membro inferior direito. Então vamos entender. Ela estando em pé em apoio bipodal, os dois pés apoiados, ela já apresenta ali um valgismo de joelho. Os joelhos desabam para a linha média, perna em X. E quando ela faz a descarga de peso apenas no membro inferior direito, ela faz um apoio unipodal, o valgismo de joelho dela se acentua ainda mais, tá? Na hora que faz a descarga de peso. E ela relata ter feito tratamento com anti-inflamatórios com uma melhora temporária, né, do quadro doloroso. Bom, aqui está a imagem. Então eu tenho aqui joelho direito e joelho esquerdo. Vamos observar primeiro o joelho esquerdo, que é um joelho que não é tão comprometido. Então a gente tem aqui o alinhamento das estruturas, os côndilos femorais se localizam sobre o platô tibial, a patela está localizada entre os côndilos femorais e a fíbula está aqui na posição lateral à tíbia. O espaço articular está preservado. Não, peraí que eu pulei, né? Fui lá para o C de cartilagem. Vamos para o B. Então, a parte óssea. Não se observa alterações sugestivas de esclerose óssea ou de lesões líticas. A superfície óssea se mostra contínua e homogênea e as trabéculas ósseas não são observadas. Ótimo. Observa-se pequenos sinais de calcificação na crista intercondilar. Então aqui, ó, nessas duas proeminências ósseas que são os locais de inserção dos ligamentos cruzados, a gente consegue ver um pequeno sinalzinho aqui de calcificação, o que é absolutamente normal para um indivíduo de 81 anos, tá? E a gente vai para as partes moles aqui e não se visualiza partes moles ou nada de maior importância. Muito bem. Aí vamos para o joelho aqui do lado, ó. Aí, cadê o espaço articular, pessoal? Ó, não tem. Percebem? Então a gente observa o seguinte. Vamos lá para o A. Um AP de joelho direito. Alinhamento. Observa-se um deslocamento da tíbia para medial em relação aos côndilos femorais. Vocês estão vendo aqui um pedacinho da tíbia, do platô tibial. Lembrando que aqui onde eu estou colocando o meu apontador é a linha média. A tíbia está deslocada para medial e olha o côndilo femoral lateral como ele ultrapassa aqui o platô tibial. Esse aqui é aquele joelho que ela tem um valgismo ainda mais acentuado. Então a gente observa um desalinhamento da articulação fêmuro-patelar com deslocamento, vamos de novo. Um desalinhamento na articulação fêmuro-tibial com o deslocamento medial da tíbia. Okay? A patela se mostra medializada, ela não está aqui entre os dois côndilos, ó, ela está mais aqui para o lado. Vamos para o B de Bone, observa-se as trabéculas ósseas em face medial de platô tibial, sugerindo uma rarefação óssea. O C, cartilagem, redução do espaço articular, acompanhado de uma lesão esclerótica em superfície de platô tibial medial. Em S, sinais de calcificação difusos em tecidos ou partes moles. Então é um joelho que teve a completa ou quase completa degeneração de sua superfície articular. Enquanto que esse aqui, ó, essa superfície articular está muito bem preservada, a cartilagem articular está muito bem preservada. Espera aí, só um minutinho.
Tá aqui, ó. Então vamos lá. Um AP de joelho direito com penetração adequada. Aí vamos para o A. Observa-se perda de alinhamento entre as estruturas. Quando eu fiz a descrição mais acima para vocês, eu fui um pouco mais específico. Eu falei até quais são as estruturas. Então, como que a gente pode falar? Observa-se perda de alinhamento entre o fêmur e a tíbia. Simples assim. Os côndilos femorais se encontram deslocados lateralmente em relação ao platô tibial. O B, a cortical óssea, apresenta uma lesão esclerótica no côndilo femoral, que era aquela imagem mais branquinha. Vamos voltar lá para vocês verem. Aqui, ó. A esclerose óssea está aqui, ó, que é essa imagem mais branca, tanto no côndilo quanto no platô tibial, tá? Aqui. Então, a cortical óssea apresenta uma lesão esclerótica no côndilo femoral medial. Observa-se inúmeras alterações osteofitárias na articulação do joelho. O osso esponjoso é inconsistente, principalmente ali no platô medial, onde a gente observou mais sinais ali mais sugestivos de rarefação óssea. E observa-se importante redução do espaço articular, com degeneração da cartilagem articular e sinais de osteoartrose, tais como calcificação da cartilagem e erosões ósseas na articulação. Tá? E C, partes moles, como eu havia citado, inúmeras calcificações de partes moles são observadas. Então, perceberam como é gritante, como a osteoartrose ela traz alterações ósseas e cartilaginosas muito importantes? E lembrar que esse tipo de alteração ela pode ser com essa mesma intensidade, porém numa área bem menor. Então eu não preciso encontrar um joelho tão comprometido em área para que esse indivíduo tenha uma osteoartrose. Eu poderia ter esse grau de comprometimento apenas em uma pequena parte aqui da articulação. E isso seria caracterizado também como uma osteoartrose, tá bom? É que normalmente o comprometimento é quase que de toda a articulação e não tão pontual, mas nada impede de vocês encontrarem lesões mais pontuais que também serão definidas como uma osteoartrose de joelho, tá? Ou artrose de joelho. Lembrar que artrites recidivantes, então um indivíduo que tem episódios contínuos e repetitivos de artrite, evoluem com artrose, porque o termo artrose se refere a uma degeneração da articulação. Então, claramente aqui uma articulação degenerada. Vamos lá para o nosso terceiro caso, então, né? A gente viu o primeiro, que era do corredor, que fez essa fratura em face lateral de côndilo medial. A gente viu o caso da senhora de 81 anos com a osteoartrose de joelho. E vamos para esse segundo caso aqui, ó, que na nossa sequência passa a ser o terceiro, né? Nós já vimos dois. Então vamos lá. Paciente, sexo masculino, 26 anos, jogador de basquete profissional, sofreu queda lateral à direita, então ele caiu à direita do corpo dele, com uma abdução de ombro de 90 graus e flexão de cotovelo também a 90 graus. Então ele caiu sobre o cotovelo. Ele refere dor na cintura escapular e na articulação glenumeral. Então em toda a cintura escapular ele está referindo uma dor. E mais especificamente ou mais intensamente na articulação do ombro, aqui na glenumeral. Testes de amplitude de movimento e ligamentares não foram realizados devido à dor. Então o paciente está com uma queixa de dor muito grande, vamos imaginar uma lesão aguda, ele acabou de cair, faz 30 minutos que ele caiu numa partida, num jogo, então tentou-se ali fazer alguns testes e a dor era imensa, então não se realizou os testes. E aí vai para o raio-x, faz o raio-x e aí a gente vai descrever agora as imagens 1 e 2. Está aqui a imagem 1 e 2. Então sempre começar descrevendo a incidência e a articulação. Então aqui a gente tem um AP de ombro. Não é um AP de gleno humeral. Se fosse um AP de gleno humeral seria só aqui.
Quando a gente faz o AP, que vai pegar aqui clavícula, escápula e húmero, é um AP de ombro e alguns até descrevem como um AP de cintura escapular, por exemplo, nesse caso aqui, direita. Tá? Vamos para o A, o alinhamento, e aí use a sequência que você quiser. O importante é que você descreva se um osso está alinhado em relação ao outro. Então você poderia começar falando da relação entre a cabeça do húmero e a cavidade glenoide. Você poderia falar da relação da clavícula com o acrômio. Vamos começar pela clavícula. Então, a clavícula se encontra alinhada com o processo acromial e a cabeça do húmero se encontra alinhada com a cavidade glenoide e a escápula está adequadamente posicionada em relação à caixa torácica. Lembrar que o bordo medial da escápula precisa fazer uma linha vertical. Está certinho aqui. Tá? Não temos aqui nenhuma outra articulação digna de nota. Então não tem sinais de desalinhamento nessa imagem. A gente vai para o B, que é a parte óssea. E aí vamos acompanhar osso por osso. Vamos acompanhar toda a superfície óssea da clavícula, assim como o seu interior. Então existem aqui mudanças de tom de cinza, mas eu não visualizo as trabéculas ósseas. Essas mudanças de tom são decorrentes da própria espessura do osso, então um osso mais grosso, um osso mais fino. Então não quer dizer que aqui eu tenha sinais de osteoporose. Na aula sobre ombro eu comentei com vocês que a articulação acrômio-clavicular é difícil de ser visualizada, principalmente a parte aqui mais lateral da clavícula, e está tudo bem. Seguindo a escápula, ângulo inferior da escápula, bordo medial da escápula, ângulo superior da escápula, essa sobreposição de imagem que é o processo coracoide. Venho seguindo aqui lateralmente, formo o acrômio, dá a volta, desce aqui o acrômio e vai formar esse anel que é a cavidade glenoide. E desço pelo bordo lateral. Tá? Muito bem. Vou falar do húmero e vou voltar para a escápula. A gente vem para o húmero, tem diáfise do húmero, a sua superfície óssea, o seu periósteo, que é sempre um pouco mais denso que a parte medular do osso, porque a superfície óssea é um osso compacto, é um osso mais denso, enquanto que a medula é um osso trabecular, além de ter o canal medular aqui, que não é preenchido por massa óssea, por tecido ósseo, então vai oferecer menor resistência à passagem do raio, a imagem vai ficar mais escura mesmo. Subindo aqui, tomando o plano ascendente, eu venho, cabeça do húmero. Observe que ela é contínua, ela é lisa, ela é uniforme, não tem nenhum sinal de perda de continuidade da superfície óssea e está tudo bem. Olhando agora o aspecto da parte interna aqui do osso, eu não visualizo as trabéculas ósseas, é uma imagem mais homogênea, um cinza mais homogêneo e contínuo, sugerindo que não temos nenhuma alteração de densidade óssea aqui. Agora eu vou voltar para a escápula, mas prestem atenção, acompanhem a linha. Ó, eu venho aqui, essa linha é a continuidade da cabeça do húmero. Como que eu sei? Ué, porque eu lembro como que é o formato desse osso lá das aulas de anatomia. Eu não posso imaginar que esse húmero está vindo aqui, ó, e ele faça essa curva. Isso não, nenhum húmero é desta forma. Nós não aprendemos que o húmero é desta forma. Ele tem a sua cabeça arredondada, então eu vou seguir essa linha. Ok. Aqui, a partir do processo coracoide, ou do final da parte inferior do acrômio, eu sei que existe uma estrutura ou parte da escápula que tem esse formato circular. Então fica fácil de eu vir aqui e acompanhar. Tá aqui, ó. E tudo bem. Só que quando eu tomo sentido inferior a partir da cavidade glenoide, olha o que eu observo aqui, ó, essa imagem escura. E se a imagem é escura, é porque o raio-x conseguiu passar com mais facilidade queimando o filme.
E se ele passou com mais facilidade, é porque está faltando material ali, está faltando material aqui que pudesse barrar a passagem deste raio. Ou seja, está faltando osso, falta osso ali. Então isso aqui é uma perda de continuidade. Se a gente começar a partir do ângulo inferior da escápula e vai subindo, 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 eu vou vendo que a superfície é contínua, é contínua, é contínua. Opa, tem um degrau aqui, ó. É isso que é a perda de continuidade, né? Não existe mais a continuidade daquela superfície. Eu tenho uma perda de continuidade que se estende mais para o corpo da escápula. E aí, ok. Ah, professor, ok, tem aí uma perda de continuidade e a perda de continuidade é sugestiva de fratura. Aí eu vou falar para vocês, bom, ó, descrevam o local dessa fratura. E aí, de novo, eu sei que dá uma tensão, né? Vocês ficam nervosos com isso, mas basta usar as descrições anatômicas como vocês aprenderam. Vocês aprenderam o que é lateral, o que é medial, o que é anterior, o que é posterior, o que é inferior. Então você poderia dizer, olha só, que esta perda de continuidade se localiza no bordo lateral, que é tudo isso aqui, ó. Aí eu perguntaria, tá bom, tá certo, a fratura é no bordo lateral, mas é lá na parte inferior? É no terço médio? É no terço superior? E vocês aprenderam sobre essa estratégia de dividir um segmento corpóreo em terços. Terço proximal, médio e distal. E a gente observa então que, além da fratura ou a perda de continuidade estar localizada no bordo lateral da escápula, está localizada aqui no terço médio. Eu poderia até dizer que está na transição do terço superior para o terço médio. Está bem na divisão aqui, na linha divisória. Também é uma descrição correta. Poderia dizer de uma outra forma, que eu acho que seria ainda mais interessante, quer dizer o seguinte, que seria assim, observa-se uma perda de continuidade sugestiva de fratura óssea infraglenoidal, porque está posicionada exatamente abaixo da cavidade glenoide. Ó. Opa, já sei onde é. Tá? Então não fiquem procurando uma única frase que seria a frase certa, a única frase certa. Isso não existe. Vocês precisam ter precisão anatômica. Se alguém vir e fala assim, fratura na escápula, não chega a ter nem meio certo, né? Não vai tirar nem meio certo. Fratura no bordo lateral da escápula. Ok, já melhorou, já sei mais onde que é. A fratura no terço médio do bordo lateral. Ok. Fratura na transição do terço superior para o médio do bordo lateral da escápula. Ok. Fratura abaixo da cavidade glenoide. Tá certo. Tem um termo melhor do que abaixo? Tem, o infra. Fratura escapular infraglenoidal, abaixo da cavidade glenoide. Tá ok? Muito bem. E não se observa alterações de partes moles na imagem. E aí, qual a incidência que é essa daqui? Eu quero que vocês prestem atenção no seguinte, ó. Deixa eu pegar uma caneta aqui, ó. Não sei se eu vou conseguir fazer, vamos tentar. Eu tenho essa parte aqui, ó, que voltando aqui para essa incidência AP, a escápula está assim, como a minha mão. Agora a escápula está aqui, ó, em perfil, tá? É só uma lâmina que eu consigo visualizar. E a lâmina é exatamente esta aqui, ó. Tá bom? E esta lâmina que está posicionada aqui, ela tem uma projeção anterior, vem para cá, ó, e outra posterior, formando a letra Y, que se parece com o símbolo da marca, da fabricante de automóveis alemã Mercedes. Então essa incidência é denominada como incidência em Mercedes, porque forma aquela estrela de três pontas da marca Mercedes. Tá? Então, olha só, subindo aqui a escápula, avançando para anterior, eu tenho o processo coracoide e para posterior o processo acromial. A gente sabe que o acrômio se encontra com a clavícula, esta aqui é a clavícula. Então vem aqui a articulação acrômio-clavicular, acrômio, escápula. Na junção entre
os 3 pontos, os 3 braços da estrela, nós temos a cavidade glenoide aqui. E a cabeça do húmero, ela tem que estar localizada na cavidade glenoide. A cabeça do húmero tem que estar centralizada na cavidade glenoide. Não está muito centralizada como eu gostaria aqui. Mas isso pode ser decorrente não de uma luxação, porque na imagem em AP dá para ver que está bem centralizado aqui, bonitinho. Mas na verdade o que está ocorrendo aqui é o deslocamento da cavidade glenoide devido à fratura, né? Ocorreu aqui uma pequena separação da cavidade glenoide em relação ao corpo da escápula. E essa perda de continuidade óssea infraglenoidal que a gente está observando aqui, ó, ela está presente aqui, essa linha, ó. Então a gente tem a cavidade glenoide aqui e logo abaixo dela eu tenho esse traço sugerindo uma perda de continuidade que consequentemente sugere, dá para ver a continuidade dele aqui, né? Que consequentemente sugere uma fratura infraglenoidal. Então, conforme esse indivíduo caiu em abdução, provavelmente a cabeça do húmero bateu contra a cavidade glenoide, levando a essa fratura na escápula. Vamos ver direitinho a descrição dessa daqui. Tá aqui. Então, a pediomo direito com penetração adequada em A. A cabeça do húmero se encontra alinhada com a cavidade glenoide, a clavícula se encontra alinhada com o acrômio, porque é o A, eu só quero ver se os ossos estão alinhados um em relação ao outro. B, a cortical óssea, periósteo, é lisa e sem lucências, então a gente não observou nenhuma área lítica ou esclerótica. O osso esponjoso é consistente na escápula, clavícula e húmero e observa-se uma perda de continuidade na porção inferior da cavidade glenoide, sugestiva de fratura escapular infraglenoidal. Não se observa a redução do espaço articular ou sinais de osteoartrose. Por quê? Porque a cabeça do húmero era redondinha, bonitinha, o traço era contínuo, não tinha sinais de erosão. Porém, essa incidência não permite uma adequada avaliação do espaço articular. Isso é verdade. Tanto a incidência em AP quanto a de Mercedes, elas não permitem uma visualização adequada da cabeça do húmero ou da superfície articular da cabeça do húmero, porque tem muita sobreposição de imagem. Mas até então, a gente não observou nenhuma alteração sugestiva. É só lembrar aquele joelho da paciente com osteoartrose. E não se observa alterações em partes moles. No perfil, que é na verdade uma incidência denominada como Mercedes, né? É um oblíquo de ombro direito, porque a entrada do raio, o sentido do raio em relação ao tronco é oblíquo. E a gente chama de incidência de Mercedes, mas na verdade é um perfil da escápula. A cabeça do húmero se encontra adequadamente posicionada entre o acrômio e o processo coracoide. A clavícula se encontra alinhada com o acrômio, então em A nenhum desalinhamento. A parte óssea também ela está adequada, o osso esponjoso é consistente na escápula, clavícula e húmero, não tem sinais de lesão lítica nem esclerótica e observa-se uma perda de continuidade no bordo lateral da escápula, sugerindo uma fratura escapular, logo abaixo da cavidade glenoide, uma fratura infraglenoidal. Muito bem. Vamos agora para o último caso. Que é esse aqui. Tá o mesmo histórico aqui, né? Mas tudo bem, não tem problema. Vamos lá. Paciente sexo masculino, também 35 anos, é o nosso corredor, que corre bastante, ele corre 10 km ao dia, é um treino bem puxado, não se recorda de trauma direto ou indireto no período refratário e refere dor agora em face lateral do pé esquerdo, com edema 2 semanas.
Na avaliação, observa-se edema com aumento de 2 centímetros na perimetria do médio ao pé. Então, foi lá, fez a perimetria de médio ao pé. Você tem uma medida agora do grau de edema que esse paciente tem. Isso é importante para mostrar mais à frente para o paciente se você está evoluindo na resolução desse edema. Então, você tem aqui uma parte do pé, que é o médio pé, onde você fez a perimetria, porque é aonde você observou o edema, é aonde o paciente refere dor. Você sabe que essa perimetria é 2 centímetros maior do que o membro contralateral. Ele tem arco de movimento completo em tornozelo e a dor, a palpação no bordo lateral. E aí a gente vai para o raio-x dele. Primeira pergunta é qual é a incidência apresentada. É um perfil de pé. Lembrar que não existe perfil absoluto de pé. Pé e mão é sempre feita uma incidência oblíqua, porque se eu faço um perfil absoluto de pé, eu vou ter uma enorme sobreposição de estruturas, o que vai me impedir a visualização adequada destas mesmas estruturas. Então a gente teria um AP de pé e tornozelo e um oblíquo de pé e tornozelo. Aqui no caso é um oblíquo só de pé. E aí vamos começar primeiro fazendo a descrição das estruturas ósseas. Calcâneo, logo acima do calcâneo o talos, à frente do calcâneo o cuboide, à frente do talos o navicular, à frente do navicular os 3 cuneiformes, cuneiforme lateral, intermédio e medial. E aí, professor, como é que eu faço para saber qual é qual? Então vamos olhar aqui, ó, o metatarso do primeiro dedo, do hálux, que é um osso medial, e eu observo que este navicular aqui, ó, o maior, que está sobreposto a este pequeno, esse maior é o que faz contato de forma congruente, de forma harmônica com esse metatarso. Eles têm o mesmo tamanho, a superfície articular se encaixa adequadamente. Então, esse o cuneiforme é o cuneiforme medial. Vou para o segundo dedo. Na verdade, aqui é o segundo metatarso. Olha como a superfície articular deste metatarso se encaixa perfeitamente a essa imagem sobreposta aqui, ó. Esse aqui, menorzinho, é o cuneiforme intermédio, que está entre os dois cuneiformes, o medial e o lateral. E ele conversa, ele se encaixa perfeitamente aqui. E este cuneiforme, que está mais próximo do bordo lateral do pé, é o cuneiforme lateral, que se encaixa ao terceiro metatarso. Quarto metatarso, quinto metatarso. Falange proximal do hálux, falange distal do hálux, falange proximal, média e distal, proximal, média e distal, proximal, média e distal, proximal, média e distal, do segundo ao quinto dedo. No histórico, como eu peguei essas imagens na internet, eu não me atentei a um detalhe importante aqui. No histórico, eu coloquei um paciente de 55 anos, mas observando agora aqui, claramente o pé de uma criança ou de um adolescente. Como que a gente sabe disso, pessoal? Nós já vimos, já discutimos isso em sala de aula, porque é possível visualizar as epífises de crescimento e estas não se encontram fundidas ao corpo do osso. Então, isso não é um osso e mais outro aqui, é tudo um único osso, porém essa porção distal e proximal, que é o local de crescimento desses ossos, ela ainda não se fundiu a diáfise, o que resultaria numa peça única. Mas, e é isso que é um sinal de que esse indivíduo ainda não passou pela maturação sexual, ele ainda não teve o seu crescimento totalmente finalizado. É possível visualizar isso também aqui na porção posterior do calcâneo, ó, que também tem uma, no caso aqui não é uma epífise de crescimento, e sim uma apófise de crescimento. Como é possível visualizar a linha apofisária. Como
esse osso ainda não se fundiu, como esse ponto de crescimento não se fundiu ao corpo do calcâneo, tá? Aqui também dá para a gente visualizar, ó, na base aqui do primeiro metatarso, também dá para visualizar a linha de crescimento aqui. Cuidado para não confundir e achar que isso é um sinal sugestivo de fratura, que isso seria uma perda de continuidade. Nas cabeças dos metatarsos também, olha as linhas epifisárias aqui de crescimento. E essas duas imagens sobrepostas aqui, nós já discutimos também, são os ossos sesamoides, ossos inseridos no tendão do flexor longo do hálux. Muito bem, então feita aqui uma descrição anatômica, né, que não faz parte da análise do laudo de uma imagem, não há necessidade de fazer isso, vamos seguir a nossa técnica do ABCS, então a gente começa com A sobre o alinhamento, e como são inúmeras articulações, a gente não precisa descrever todas elas, basta dizer que não se observa alterações de alinhamento nas estruturas que compõem o pé. Todos os ossos estão alinhados uns aos outros. Muito bem. A gente vai para o B e é a mesma coisa. Não se observa alterações ósseas sugestivas de esclerose óssea ou lesões líticas. A trama trabecular não é visível. E quando a gente observa ou analisa a superfície óssea de todos os ossos, a gente observa que aqui no quinto metatarso ocorre uma perda da continuidade da superfície óssea. Então a superfície óssea vem, bonitinha e contínua, de repente, pum, tem um degrau aqui, outro degrau aqui. Então essas alteraçõezinhas, que são denominadas como perdas de continuidade óssea, são alterações sugestivas de fratura. Então, esse indivíduo é um indivíduo que tem uma perda de continuidade óssea na base, porque aqui é base, aqui é cabeça, na base do quinto metatarso, local de inserção do fibular curto, que é um músculo eversor. É a mesma fratura que o Neymar teve, tá bom? Cartilagem C, eu vou observar todas as superfícies ósseas que fazem contato com um outro osso, porque esta é a definição de articulação, é o contato entre dois ossos. E a gente observa que não tem nenhuma alteração na superfície óssea, que seria então sugestiva de lesão de cartilagem articular, e aí dependendo das características, poderia ser sugestiva de uma osteoartrose. E não se observam partes moles aqui, nesta imagem e nesta incidência. A gente vai agora para a descrição. Essa não tem a descrição, tá? É só o comentário que eu fiz mesmo. Muito bem. Bom, pessoal, então a prova de vocês será desta forma aqui. Vocês terão uma imagem e vocês vão fazer a descrição. Então não se esqueçam. Primeiro, falar incidência, AP, perfil, oblíquo, Mercedes, túnel, axial, por exemplo, sol nascente, e falar qual a articulação, se é joelho, ombro, glenomeral, pé, tornozelo e etc. Feita essa descrição da incidência local, segue a técnica do ABCS. A, de alinhamento, apenas se as estruturas estão alinhadas umas em relação às outras. B, osso, a superfície óssea, se ela é contínua, bonitinha, e a própria cor do osso, se ela está aquele cinza homogêneo em todo o corpo do osso, ou se tem imagens escuras, que seriam as imagens líticas, ou se tem imagens muito brancas, que são as imagens escleróticas, e se em algum ponto eu consigo visualizar a trama trabecular. Como, por exemplo, aqui, ó, onde a gente consegue ver as trabéculas. Isso aqui é um sinal sugestivo de rarefação óssea nessa região. Ó.
Olha como aqui o cinza é homogêneo, contínuo, e eu não consigo visualizar as trabéculas ósseas. Tudo bem? Depois vai para o C, que é a cartilagem, e aí eu quero ver se o espaço articular está preservado ou se ele está diminuído e se a superfície dessa articulação ela é contínua, ela é irregular, se ela tem sinais de calcificação, que seriam ondulações, se ela tem rachaduras aqui, ó, nessa imagem não tem, tá bom? Aqui tem uma, ó, essa pequena perda de continuidade aqui, na verdade é uma fissura óssea, típica de superfície articular de quem tem osteoartrose, tá bom? Aí comentou a cartilagem, vai para partes moles, que na esmagadora maioria das vezes não há nada a ser observado, porque a parte mole não está sendo visualizada ali, tá? Então não há nada a ser comentado porque não se consegue visualizar nada de partes moles, a não ser que tenha uma alteração, como nessa aqui, onde a gente tem essa calcificação aqui de partes moles. Tá? Formação osteofitária. Formação osteofitária, gente, ela é a própria continuidade do osso, tá? Aqui é calcificação de partes moles. Não tem conexão com a estrutura óssea. E aí, filminho rápido, fazendo essa descrição. Pode ler, então monta ali a sua resposta. Se você quiser projetar a imagem e ir apontando e falando, melhor ainda. Se não der para projetar e quiser só fazer o filminho lendo a resposta, ok. Mas procure fazer algo bonitinho, algo legal, né? Não vamos fazer isso de qualquer forma também, querendo se livrar daquilo o mais rápido possível. Eu sei que vocês querem se livrar disso o mais rápido possível, mas vamos tentar fazer isso bonitinho, 5 minutinhos ali de um vídeo fazendo a descrição de cada um dos pontos, tá ótimo, tá ok? Lembrar que ainda temos muitas aulas pela frente para melhorar essa descrição de imagem, etc, etc, tá? Beijo para todos, se cuidem, fiquem calmos, sigam as regras e vamos em frente. Não deixem de entrar nos fóruns para registrar a presença de vocês, tá bom? Beijo para todos, obrigado, pessoal.